Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Joia? Pessoal, vamos lá. Estou aqui com o meu modelo Jorge, então com essa barba maravilhosa para fazer, eu vou mostrar para vocês aqui algumas técnicas e alguns pontos muito específicos com relação ao degradê na barba, tá? Vamos desmistificar muita coisa no vídeo de hoje e eu vou trazer para vocês algumas técnicas como point cut e graduação para fazer uma barba perfeita. Então, fica no vídeo e vamos lá. Esse erro estraga basicamente 90% das barbas. Qual que é a ideia para você não errar em uma barba densa e projetada como essa, tá? O erro acontece quando 90% dos barbeiros não trabalham a barba com a divisão de densidade. Como assim divisão de densidade? A ideia é você trazer uma graduação que conecte com o corte nessa linha da costeleta, descendo essa graduação conforme previamente visto com o seu cliente e trazendo uma linha de peso maior nessa região do queixo, fazendo com que a gente tenha uma projeção melhor e trabalhe o design em linhas paralelas, tá? Então, nada de vir descendo máquina em toda a barba, nada de vir sem fazer graduação e vamos tentar fazer o máximo possível para trazer essa graduação mais homogênea de uma forma que fique muito mais interessante e combine de fato com o rosto do cliente. Vamos lá, como é que eu vou começar a barba do nosso grandíssimo amigo Jorge aqui? Eu vou começar na máquina zero baixa, eu vou fazer uma marcação na região da costeleta, respeitando a linha onde eu vou começar a parte do taper, tá? A grande sacada aqui, ó, é a gente deixar mais ou menos um dedo nessa região, bem no centro da orelha, onde daqui para cima eu vou fazer um desbaixo, um degradê como se fosse um taper para fazer essa continuidade e aqui para baixo a gente continua essa graduação. Eu não vou continuar essa graduação, eu não vou vir com a marcação da zero muito baixa porque eu quero uma transição mais homogênea, uma transição mais cinza, mais gradual. A gente começa com o pente zero fazendo isso aqui. Depois de vir com a zero, eu vou vir com o pente 1 também na baixa e agora eu vou trabalhar uma região bem mais inferior, tá? A ideia da angulação da minha barba é que eu tenha uma angulação que ela venha em diagonal com relação às linhas paralelas, né, horizontais da minha barba. Então eu vou começar neste sentido aqui, ó. A ideia é não fazer essa marcação descer tanto porque eu preciso dessa região de densidade maior para conseguir de fato fazer uma graduação um pouco mais interessante. Então, aproveitando que é uma barba mais densa, a gente precisa tomar esses devidos cuidados para evitar que você simplesmente raspe ali o cabelo, né, o fio da barba do seu modelo, do seu cliente, e isso não traga de fato o que ele precisa. A gente está falando aqui também de uma distribuição homogênea, mas também da questão de projeção, né? Quando o cliente for visto de frente, a gente vai observar que essa região lateral, ela também vai ter uma importância muito grande no formato geral que o rosto vai levar. Então, se eu tenho aqui um perfil mais denso de barba, e se eu removo esse perfil denso de barba, e esse rosto ele tem um formato um pouco mais arredondado na região da linha da mandíbula, isso pode fazer com que o rosto ele tenha um formato que não é desejado. A gente não consiga o resultado final que a gente espera. Agora eu volto com o pente 1,5 e vou fazer essa região abaixo do pente 1, tá? Eu só vou trabalhar aqui o mínimo possível, porque daqui para baixo eu quero trabalhar com tesoura e vou trabalhar toda essa região da parte inferior do queixo também com point cut. Eu vou fazer alguns ajustes para vocês verem como isso funciona. Pente 1, agora eu vou trabalhar com a intermediária e a alta, para a gente trabalhar essa linha aqui do pente 1,5, trazer um pouco mais de clareza e depois voltar graduando isso aqui. É muito importante trabalharmos sempre mantendo a mesma linha de base que a gente começou a primeira marcação. Assim a gente vai conseguir manter essa projeção de uma forma um pouco mais homogênea e que realmente não sai do planejado. Se eu marco nesse sentido, né, com essa angulação e volto disfarçando nessa angulação, pode ocorrer algum erro. A gente tem algumas divergências quando o fio de fato ele nasce no sentido oposto. Aí você realmente vai ter que vir contra o fio trabalhando ali apenas a ponta da máquina para conseguir remover. Eu indico a gente voltar com tesoura para fazer essa graduação total com a tesoura e eu vou explicar o porquê. Voltamos ao pente 1,5 e vamos fazer apenas essa graduação na parte superior, tomando cuidado para não descer demais, para a gente poder graduar o restante na tesoura. Eu estou falando muito de tesoura aqui, por quê, pessoal? Porque entra um ponto muito interessante. Muitos barbeiros atualmente estão utilizando aí nas redes sociais a técnica de point cut para fazer de fato a graduação das barbas, né? E a gente vê que isso parece ser algo místico, né? Parece ser algo que não funciona. Eu vou ser bem franco com todos vocês, funciona e funciona muito, tá? É uma técnica muito interessante, é uma técnica que nós utilizamos aqui na nossa unidade e fez uma diferença muito grande nas barbas, principalmente quando a gente pega uma barba com nível de densidade igual ao do nosso modelo. É uma barba um pouco mais densa e se você não trabalha bem esses pontos mais escuros que você não consegue pegar com a máquina, você não vai ter um resultado interessante nesse perfil de barba. Vai ficar legal? Vai ficar bacana? Vai ficar bonitinho? Talvez. Agora com o point cut é outra história.
Agora o que eu vou fazer é voltar com a zero e vamos trabalhar zero, baixa, intermediária e alta, utilizando alavanca, leveza, elevação, né? Para a gente conseguir de fato fazer essa transição e a gente vai voltar com a máquina de acabamento shaver. Agora eu vou voltar com a máquina de acabamento e eu vou fazer essa transição ficar um pouco mais clara. A minha ideia é que a gente consiga apagar essa região do centro da costeleta para continuar essa transição aqui. Vocês percebem que a transição aqui na zero já ficou interessante, já poderia fazer o acabamento e finalizar. No entanto, a ideia é trazer um acabamento muito mais claro, aquele acabamento premium, né? Então vamos lá. Máquina de acabamento, vou trabalhar com ela em duas posições. Nessa posição, posição natural, e na posição contrária. Entendam, nessa posição, fazendo a máquina nessa passada, eu tenho um resultado e com essa passada eu tenho outro resultado. Um ponto muito importante a salientar é o seguinte: conheçam o seu equipamento e testem ele antes, no pulso, né, na mão, em áreas sensíveis que vocês consigam identificar se está arranhando ou não, para evitar qualquer tipo de ferimento, vermelhidão ou até algum incidente pior com o seu cliente. Já vou aproveitar e fazer esse contorno aqui na parte de trás, respeitando, né, a naturalidade dessa linha. E agora eu vou voltar aqui com a shaver, né, a nossa mini shaver travel da UAL. Eu vou fazer esse movimento somente nessa região, tomando cuidado para a gente não fazer uma marcação muito pesada, tá? Novamente, conheça o seu equipamento, entenda o tanto que ele consegue remover para vocês não fazerem marcações nas quais vocês não vão conseguir remover. Fazer um movimento de baixo para cima, né? Depois vou fazer um movimento de cima para baixo, fazer uma remoção um pouco mais sutil. O que eu vou fazer aqui agora é um truquezinho muito interessante para você conseguir ter um polimento prévio antes de fazer o polimento final com o point cut, que é trabalhar o pente meio, tá? O que eu já fazer aqui é trabalhar com o pente meio nessa região, com um pouco mais de velocidade, menos pressão, usando elevação e alavanca para fazer com que essa região ela perca o maior número de fios do tamanho de 0,5 mm, que é, né, 1,5 mm, desculpa, que é o tamanho do nosso pente, para a gente ter uma ideia um pouco melhor de como é que esse resultado vai ficar. Basicamente, o point cut é a nossa técnica coringa para fazer aquele disfarce, aquele degradê, aquela graduação de respeito tanto no cabelo quanto na barba. Agora, nesses pontos de transição, onde eu vou trabalhar essa angulação nessa parte central, levando em consideração que eu trabalhei aqui com a máquina e essa região está em natura, está natural, eu quero trabalhar essa linha de peso. Como é que eu vou fazer esse trabalho, né, de fato? Utilizando um pente e a nossa tesoura, vamos trabalhar nos pontos de maior densidade, vindo com a ponta da tesoura, fazendo movimentos onde a gente vai entrar abrindo, né, e voltar fechando. Assim a gente consegue fazer um deslizar de lâminas melhor e fazer com que a gente consiga ter um resultado muito melhor nesse degradê. A gente se concentra nos pontos de densidade maior e assim a gente consegue transitar essas cores de forma homogênea. Finalizando essa região, essa parte do point cut, o que eu quero fazer aqui, a gente já percebe que já tivemos uma transição muito mais linear, muito mais legal, muito bacana, né? O que eu quero fazer aqui para a gente dar um tom melhor nessa barba é começar a parte de acabamento. Então a gente vai começar com a parte superior, lateral, né? Essa parte da região onde a gente marca de verdade o formato da mandíbula, e a parte inferior. Não vou me preocupar muito com a parte inferior aqui agora, porque essa parte realmente a ideia é trabalhar ela depois com máquina e a gente consiga de fato vir trabalhando depois com a tesoura, fazendo um polimento e projetando melhor, tá? A importância de saber definir bem a linha superior de uma barba, ela não é importante apenas só para o formato padrão e o design que vai acabar no final, né? Muitos barbeiros marcam demais e na tentativa de deixar essa barba marcada, eles vão descendo o perfil, trazendo essa linha que deveria morrer na região da linha superior, né, do cantinho da boca, lá para baixo, fazendo com que essa barba ela tenha um design um pouco estranho, não fique tão interessante assim, não seja um design muito agradável e muito legal. Eu vou começar aqui com o perfil na parte superior e eu venho esticando a pele, eu vou seguir basicamente o alinhamento que a barba dele já tem, né? A gente consegue vir fazer essa limpeza e se preocupem em remover apenas o excesso, pois a definição que a gente vai fazer para essa barba ficar bem definida, para ficar bem frisada, esse frizz vai ser feito com a navalha depois. Então a gente só quer delimitar aqui as regiões
para ficar com um pouco mais de clareza o que a gente vai fazer. Já venho para a parte lateral e só com essa limpeza eu já consigo ver, né, como essa barba vai finalizar, como ela vai ficar. Já vou aproveitar e fazer a parte superior do bigode, onde a gente só remove o excesso. Barba, meus senhores, é o mínimo do mínimo, né? Lembre-se sempre, menos é mais. Vou passar um pente 1 a favor do bigode, para a gente remover um pouco mais essa densidade. A gente vai trabalhar para a parte inferior aqui, para a gente definir. Eu quero passar uma dica muito importante com relação ao formato dessa região inferior para vocês. Um ponto bem interessante que eu gostaria de salientar nessa barba é o seguinte: qual que é esse modelo de barba? Gente, eu tô fazendo um perfil de barba que é um degradê de um modo mais, como é que eu posso dizer, fora do padrão, mais artístico. Isso aqui não é uma barba italiana e também não é uma barba comum. Porém, a gente misturou características de ambas, né? A graduação, que a gente teria numa barba que a gente iria fazer um degradê padrão, e também a gente tem o perfil de bigode destacado que o italiano tem. Então, isso é um mix que a gente pode trabalhar e não se limitem a fazer sempre o tradicional, né? Você entende que a barbearia é cheio de padrões, cheio de normativas, e você acaba não podendo criar, você acaba não sendo intencional. E a ideia de ser intencional é você criar, romper essa barreira do comum e fazer algo inovador. Então eu trabalho com point cut aqui para deixar essa região mais clara e destacar um pouco mais o bigode, porém a gente vai ter essa parte de sombreamento total aqui sem deixar aquele degradê tão robusto, né, e destacar de fato uma linha dura aqui entre a nossa parte da barba cavanhaque e o nosso bigode. Um ponto muito importante a se ater quando vamos fazer uma barba com esse perfil um pouco mais marcado. Vamos lá. O nosso modelo ele tem uma mandíbula um pouco mais marcada e isso auxilia e muito a gente dar um resultado final mais interessante. Mas um ponto que a gente tem que se ater é com relação à parte do acabamento inferior da região do pescoço. Aqui nós iremos fazer um perfil de formato côncavo. Em alguns perfis de barba teremos um resultado convexo. Então existe uma diferença muito grande entre côncavo e convexo quando a gente vai falar de barba. A gente vai trabalhar esse perfil nesse formato côncavo para acompanhar o perfil lateral e a gente conseguir enxergar, quando o cliente em pé, né, linhas paralelas. Então teremos a linha paralela dessa região superior, traremos ela para baixo e quando a gente faz essa conversão, lembrando que o rosto é tridimensional e circular, temos que fazer essa compensação em formato que sugere ele é dessa forma. Eu vou trabalhar esses fios que estão excedentes aqui, ó, da seguinte maneira. Freehand, mãos livres. Então eu vou trabalhar com a máquina de acabamento mesmo e vindo fazendo esse acompanhamento, né, dessa região inferior com a mão livre, fazendo essa remoção um pouco mais tranquila aqui embaixo. Eu vou fazer o polimento aqui agora com a tesoura. Estou trabalhando somente na lateral direito do meu cliente, tá? E a ideia aqui é a gente utilizar o nosso fundo branco, por isso que é muito importante quando a gente vai trabalhar com uma barba, né? Principalmente quando a gente tem uma barba um pouco mais densa, a gente quer trabalhar com precisão, utilizarmos uma capa branca, tá? Então tenham na sua gaveta, tenham ali na barbearia uma capa branca dedicada apenas para isso. Então o que eu vou fazer é pentear com o nosso pente e tudo que sobrar, nós vamos trabalhando ali com a tesoura para fazer essa remoção. Eu vou voltar aqui com a minha shaver, tá? Eu vou fazer essa remoção na parte inferior, por quê? Uma boa parte das vezes que a gente faz uma barba aqui, eu costumo fazer uma barba que a gente chama de modelo de barba express. E nessa modalidade de barba, né, a gente não utiliza lâmina para fazer essa região inferior, né? Então, junta isso a algumas pessoas que têm alergia, como foliculite nessa região, o mais seguro é fazer com a shaver. Então, tenham, né, uma shaver na sua bancada para fazer esse tipo de trabalho. Falando de parte superior e alinhamento, vamos lá. Seguinte, finalizei a parte superior apenas com máquina, a parte de baixo máquina shaver. Fizemos, né, a finalização aqui da melhor forma possível com a tesoura e agora eu vou trabalhar com lâmina. Com lâmina a gente vai fazer um movimento de afeitar a favor do fio e escanhoar, que é contra o fio. Para fazer a finalização dessa barba na região da parte superior com a lâmina, eu vou trabalhar com um shave da Fox, tá? Esse é um shave que eu gosto muito, ele é um shave em creme. E basicamente com essa quantidade de produto eu consigo fazer essa região da parte superior e lateral e o bigode tranquilamente, sem ter nenhum problema. Por quê? Produto bom se usa pouco. Vou aplicar o gel shave na parte superior. O que eu vou fazer aqui agora é um movimento de afeitar a favor do fio. Então, respeitando as proporções, eu vou esticar levemente a pele e vou vir fazendo esse movimento de cima para baixo, só para definir até onde eu vou.
Tome muito cuidado nessa região aqui, para não descer demais essa região da parte superior. Qual que é a altura ideal? Bom, a altura ideal ela pode variar entre a parte de baixo do perfil do final do lábio superior ou alinhado ao perfil superior do lábio, entendeu? Então a gente vai deixar ele um pouquinho mais alto ou alinhado estritamente, né? Com o fim do bigode aqui, por exemplo. Agora eu vou fazer um movimento de escanhoar, que é um movimento contrário ao nascimento do fio. Então a ideia é voltar, ó, e limitando o início do meu corte, onde eu finalizei com a lâmina com o movimento de afeitar. E é isso aqui que auxilia a deixar, né, esse perfil de barba com acabamento premium. Vou fazer aqui essa lateral, mesmo esquema. Esticamos um pouquinho a pele, fazemos um movimento a favor e depois contra o fio. É muito importante essa esticadinha na pele para que a gente evite que a pele se dobre e a lâmina acabe cortando o nosso cliente. E o resultado é esse aqui, tá, pessoal? A linha superior definida, bem marcada, também com a linha de transição da parte lateral. A gente consegue ver essas marcações, principalmente a parte do bigode, de uma forma mais natural, de uma forma mais harmoniosa, sem deixar, né, de delinear e não expondo muito essa região do centro do rosto, né, a região do osso zigomático. Perfil que valoriza a barba, isso aqui é o perfil de acabamento que precisa ser feito. Acabamento da barba finalizado, agora a gente vai fazer essa conexão para a parte superior, né, onde a gente vai transitar da shaver, né, para o pente meio, onde a gente vai fazer essa conexão na parte superior, bem sutil, porque o nosso cliente gosta de manter o perfil de cabelo longo na parte superior e a gente não quer também entrar demais. Então a minha ideia aqui é a gente fazer essa transição curta, porém de uma forma elegante que fique interessante e combine com o restante da nossa obra. Máquina de acabamento. E a zero eu vou trabalhar com ela baixa, intermediária e alta, com movimentos bem curtinhos. Pente meio alto, vamos trabalhar com a nossa máquina na horizontal, né, sentido o crânio do nosso modelo, e vamos manter a mesma angulação. E o pulo do gato é voltar trabalhando essa região de linha de peso, onde a gente tem essa marcaçãozinha aqui, tá, pessoal? Lembre-se que essa marcação aqui é a parte superior, né, do fio e a desconexão. A gente joga esse cabelo para trás e aqui a gente já tem uma graduação. Então, essa marcação de peso, ela faz parte do peso da parte superior. Então, não vou trabalhar ela, vou trabalhar essa parte inferior com o nosso pentezinho mais fino e assim a gente vai conseguir transitar sem subir demais. A ideia é não trabalhar com máquina, e sim com tesoura. E para finalizar e lapidar ainda mais, a gente volta com um point cut para trabalhar essa transição de uma forma mais bonita possível. Trabalho finalizado, pessoal. Bom, o que fizemos aqui hoje, o que aprendemos a executar é essa linda graduação, começando na shaver e vindo, né, de cima para baixo na barba, mantendo o destaque no bigode e na região central da nossa barba, mantendo essa linha definida sem descer demais, né, para a gente não evidenciar a região do osso zigomático. Fizemos também a graduação e a conexão perfeita entre a nossa costeleta e a parte superior, sem agredir a parte superior do fio, mantendo essa região um pouco mais escura, de forma que a gente tenha um cabelo que fique mais uniforme, social e de uma maneira muito legal. Confira do outro lado aqui, ó. Se você gostou desse corte, se você gostou das dicas que você aprendeu neste vídeo, siga o nosso canal, ative o sininho e deixe nos comentários se você tem alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida, alguma coisa que você queira que a gente coloque aqui no canal. E estamos esperando por você no próximo vídeo, ok? Tamo junto, valeu!